Nesse bloco, então, nós vamos falar sobre a importância do planejamento quando nós tratamos dos objetivos de aprendizagem, do desenvolvimento de habilidades, das competências gerais e específicas, como que se dá a questão das estratégias de ensino e as metodologias de avaliação de acordo com as políticas públicas do nosso estado do Paraná. Quais as etapas que nós vamos trabalhar nesse bloco? O ensino fundamental e a educação infantil. Melhor dizendo, a educação infantil e o ensino fundamental. Então, o que o nosso referencial vai nos trazer para essas duas etapas? Então, vamos entender primeiro um pouquinho sobre o ensino fundamental e sobre o documento referencial para essas duas etapas. Então, vamos lá. Primeiro, todos nós sabemos que o referencial curricular do Estado do Paraná, então, o próprio conceito já nos diz. Referencial é uma referência do quê? De um currículo. Para onde que esse documento é uma referência curricular? Para o Estado do Paraná. Então, o que significa esse documento? Que é uma referência para a reorganização dos currículos dentro do nosso Estado. Assim como a BNCC, ele não é o currículo, ele é uma referência para o currículo, porque os documentos eles são unânimes em nos dizer que o currículo ele tem que ser adequado às especificidades daquela região, daquele estado, daquela cidade, daquela comunidade escolar. Então, sempre vai ser uma referência para a elaboração lá da proposta curricular, que é aquela que nós elaboramos para trabalhar os diferentes componentes curriculares com os nossos estudantes na nossa instituição de ensino. Então, os objetivos. Primeiro, ele é uma referência para a reorganização desses currículos. Segundo, apresenta o contexto paranaense. Então, uma vez que ele vai acrescentar as definições que tem lá na Base Nacional Comum Curricular, o referencial ele vai complementar, porque lá também a nossa BNCC, e a gente vai ver isso em outras aulas, ele também é um documento referência, né? Então, o referencial ele vai acrescentar ali o contexto do nosso estado, o contexto paranaense. Ele vai apontar os princípios e direitos e orientações para a elaboração das nossas propostas pedagógicas. Então, quais são os princípios para a elaboração da proposta pedagógica do Estado do Paraná? Quais são os direitos e quais são as orientações? Então, esse documento ele vai estar orientando as instituições de ensino para a elaboração das suas propostas pedagógicas e das suas PPCs, que são as pedagógicas curriculares. Vai determinar os direitos e objetivos de aprendizagem dos estudantes durante cada etapa da educação básica. Então, assim como a nossa BNCC, o referencial, ele também vai orientar os currículos, ele vai orientar as propostas, os currículos, as propostas pedagógicas. Só que isso aqui é um documento específico para a escola pública? Não, para as escolas públicas e para as escolas privadas, ou seja, todos têm que ter como referência para a organização do currículo esse documento que é o nosso referencial. O que diferencia do currículo da rede estadual paranaense, que é o CREP. Esse é específico para as escolas públicas. Caso as instituições privadas elas queiram utilizar, aí o Estado entende que é um documento muito bem elaborado. Porém, o CREP é somente para as escolas públicas, diferentemente do nosso referencial, que é tanto para as escolas públicas quanto para as privadas.
vai garantir um conjunto progressivo de aprendizagens essenciais, aprendizagens essenciais, como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da educação básica. Então, isso significa que o referencial curricular do Estado do Paraná, ele é um documento legal e ele é um documento normativo, ou seja, ele é um documento obrigatório para a elaboração das propostas pedagógicas. Então, vamos lá, continuando. O que o referencial nos traz em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem? Então, vamos lá. Primeiro, eles são orientados, os direitos e objetivos de aprendizagem são orientados por princípios comprometidos com a formação integral do estudante. Então, todos os princípios do referencial, princípios estes, que são a base da elaboração das propostas pedagógicas, eles têm que estar comprometidos com a formação integral dos estudantes. Isso significa que é a formação em todas as suas dimensões, cognitiva, física, emocional, psicológica, em todas as suas dimensões, integral. Considerando, né, esse estudante sendo considerado um sujeito de aprendizagem, orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos, que visam a formação humana integral, mais uma vez, formação humana integral, e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Nesse sentido, o termo direitos e objetivos de aprendizagem afirma o compromisso com o princípio legal da educação, com qualidade, igualdade e equidade, ou seja, o acesso à educação. Né? Então, esses direitos e esses objetivos de aprendizagem, eles têm que afirmar esse compromisso com o princípio da legalidade, da educação com qualidade, com igualdade, com equidade. Então, igualdade, o que significa isso? Direito igualitário de acesso, permanência e sucesso escolar. Então, o referencial, ele traz aqui o conceito de igualdade, não da LDB e da Constituição. Ele amplia de acordo com as diretrizes curriculares da educação básica. Então, esse princípio da igualdade, ele é o direito igualitário, tanto do acesso, como da permanência, como do sucesso do estudante dentro do espaço escolar. Já o princípio da equidade é o princípio de superação da exclusão e da desigualdade no âmbito escolar, pressupondo compreender as diferenças de necessidades dos estudantes na busca da qualidade de aprendizagem, ou seja, é oferecer aos nossos estudantes a equidade no processo, tanto de ensino quanto de aprendizagem, que é aquele exemplo clássico do banquinho, né? O menino é alto, ele assiste o jogo menor, o menino é baixo, ele precisa de um caixote. Isso é o princípio da equidade. Eu preciso igualar os dois para que a aprendizagem tenha qualidade. E é importante a gente compreender, né, que objetivos de aprendizagem são comuns, porém, os currículos são diversos, na medida em que esses devem ser elaborados de acordo com a realidade local, social, individual da escola e de seus estudantes. Então, feita a proposta pedagógica, os objetivos de aprendizagem daquela proposta pedagógica, ela tem que ser comum a todos os estudantes. Então, qual que é o meu objetivo de aprendizagem? Ele é o mesmo para todos. Porém, o currículo, ele deve ser diferenciado, né? Na medida que esse currículo, ele tem que ser elaborado de acordo com a realidade daquela comunidade em que o estudante está inserido. Então, vamos lá, continuando.
Quando a gente trata ainda de objetivos e direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, a gente precisa entender que primeiro a expressão competências e habilidades, ela é equivalente a objetivos de aprendizagem, direitos e objetivos de aprendizagem. Quando eu falo, repetindo, competências e habilidades, significa que eu estou falando a mesma coisa que direitos e objetivos de aprendizagem. E segundo a nossa BNCC, isso está lá no nosso referencial, são descritos como competências e habilidades a serem atingidos nos tempos e etapas da educação básica. Então, esses objetivos, eles são a mesma coisa que competências e habilidades. A competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. Já as habilidades são práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para desenvolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, eu preciso desenvolver bem nos meus estudantes as habilidades para que eles adquiram as competências necessárias, ou seja, o conjunto de conceitos, de procedimentos, que nada mais é do que o conhecimento. Então, o conhecimento, a competência, ela vai ser adquirida por meio das habilidades, que são essas práticas cognitivas e socioemocionais. Lembrem disso. São práticas cognitivas e socioemocionais. As bancas cobram muito isso aqui nas questões, tá? E às vezes confunde um pouco. Para que o aluno precisa desenvolver essas habilidades? Para que ele consiga, né, por meio do conhecimento adquirido, resolver os problemas que ele tem lá no seu meio social. Então, ele vai elaborar hipóteses, ele vai testar essas hipóteses e ele vai resolver esses problemas do seu meio social. A BNCC, ela vai expressar os direitos de aprendizagem em 10 competências gerais, que vai orientar o desenvolvimento escolar dos estudantes em todas as fases da educação básica. Então, essas 10 competências gerais, ela vai perpassar da educação infantil até o ensino médio. E o que ela vai destacar? Os aspectos cognitivos, socioafetivos, sempre voltados para a formação de estudantes, de cidadãos que sejam engajados na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, esses aspectos, eles são divididos em 3 blocos do desenvolvimento, que a gente vai ver isso aí. Dentro das competências, as competências, 10 competências gerais, elas são divididas por blocos, mas logo a gente vê aí quais seriam esses blocos. E habilitar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, também para habilitar o estudante para o exercício dos diversos direitos. Isso significa, portanto, potencializá-lo para a prática cidadã, com plenitude, cujas habilidades se desenvolvem na escola e se realizam na comunidade em que os sujeitos atuam. Que é o que eu coloquei para vocês também, né? Que os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, lembrando que isso significa as competências, elas vão servir para que o estudante ele consiga potencializar esse conhecimento lá para a sua prática cidadã, lá para resolver essas demandas sociais. A BNCC, ela ainda vai trazer os temas contemporâneos e as habilidades desses temas contemporâneos. Então, vamos entender isso aí. A gente sabe que cabe às instituições de ensino, às escolas, seus currículos, incluir nas propostas pedagógicas os temas contemporâneos transversais. De que forma? Transversal, né? Esses temas contemporâneos de forma
transversal e integradora. Quais seriam esses temas contemporâneos? Primeiro, é necessário trabalhar os direitos da criança e do adolescente, educação para o trânsito, educação alimentar e nutricional, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso. Aí nós temos ainda a educação em direitos humanos, que aparece em todo o referencial, a educação das relações étnico-raciais e ensino da história e da cultura afro-brasileira, africana e indígena. O nosso Plano Nacional de Educação deixa bem claro isso aqui nos objetivos e metas, principalmente para modalidade da educação do campo indígena, quilombola e educação especial. Tem que incluir também saúde, vida familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural. Então, a educação financeira para todas as etapas, com enfoque maior na etapa do ensino médio. A ciência e tecnologia para todas as etapas, mas como eixo do ensino médio. É importante destacar isso aí, tá? Então, esses temas, eles vão ser contemplados em habilidades dos diferentes componentes curriculares. Como assim, Mari? Então, por um exemplo, vamos lá. Digamos que esse tema de número 7 aqui, ó, saúde, vida familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência, tecnologia e diversidade cultural. O meu componente curricular de educação física, ele trabalha principalmente essa educação para o consumo. Então, eu posso dizer para vocês que a educação física, ela tem, dentro da sua proposta pedagógica curricular, incluído essa parte de tema transversal, quando ele trata, por um exemplo, de habilidades que dizem respeito à educação para o consumo, aí vai para a questão de obesidade, exercício físico, atividade física, além de outros consumos com influência, por um exemplo, da mídia, no meu caso, mas se tratando de consumo alimentar ou de determinadas vestimentas de academia, enfim. As habilidades, elas vão sendo contempladas, né? Digo, os temas, eles vão sendo contemplados nas diferentes habilidades dos diferentes componentes curriculares. E assim vai se trabalhando, né, os temas contemporâneos, de acordo com a BNCC e com o referencial curricular do Estado do Paraná. Como que está estruturado o nosso referencial? Então, vamos lá. Vai trazer a realidade paranaense sobre os princípios e direitos basilares do currículo do Estado. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Então, a realidade paranaense dos princípios e direitos basilares do currículo do Estado. Como que isso está no referencial curricular do ensino médio? Lembrando que nós estamos tratando das etapas da educação infantil e do ensino fundamental. Como que isso aqui parece lá no ensino médio, nesse documento mais atual? Isso aqui nada mais é do que os princípios para a elaboração das propostas pedagógicas do Estado do Paraná, tá? Então, quando a gente fala dos currículos, entendemos aqui as propostas pedagógicas do nosso Estado. O referencial também vai trazer uma reflexão sobre a transição entre as etapas da educação infantil para o ensino fundamental e entre os anos iniciais e os anos finais. Mais uma vez eu retomo, que a gente está tratando de duas etapas. Quando a gente trata do referencial por inteiro, por completo, de toda a educação básica, entra também aí a transição do ensino fundamental para o ensino médio, porque essa mudança dentro das etapas, ela traz uma ruptura no processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes. E o nosso referencial, ele prevê
por meio de adequação aos tempos, aos espaços escolares, metodologias, enfim, de uma série de aspectos que garante que essa transição ela não afete a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem. E a avaliação como um dos momentos da aprendizagem. Então, vai trazer aqui, né, essas 3 questões principais dentro da estrutura do referencial, que vai servir de apoio para a elaboração dos currículos aí das diferentes instituições de ensino. Lembrando que é um documento obrigatório. O que mais vai trazer o nosso referencial? A primeira etapa, que é a educação infantil. Como que é organizada a educação infantil? E como deve ser o trabalho com o currículo nessa etapa da educação básica? Então, vai falar dos eixos, que são as interações e as brincadeiras, os campos de experiências articulados aos seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, estabelecidos para essa etapa de acordo com os conceitos da nossa base nacional. E o organizador curricular, ele vai ser apresentado trazendo a inclusão de saberes e conhecimentos, como elementos que, associada aos campos de experiências, marcam a intencionalidade das práticas docentes. Vejam bem, se o referencial ele está tratando da organização do currículo para essa etapa da educação infantil, como que vai ser elaborado esse currículo, essa proposta pedagógica, nesses anos iniciais da educação básica, que é a parte da infância. Então, eu tenho um eixo central. Como que a criança vai aprender? Por meio de interações e brincadeiras. Tá, mas isso é pouco. Como que eu vou organizar essa aprendizagem? Por meio de campos de experiências. São 5 campos de experiências. Então, ó, campos do quê? De experiências. A criança precisa vivenciar essas experiências por meio da interação dela com o outro, com o professor, com a família, com o ambiente, com o material. Então, essa interação, sempre de forma lúdica, vai levar à aprendizagem na etapa da educação infantil. E aí, Mari, como que fica o organizador curricular? Isso é no geral. Se eu tenho 5 campos de experiências, eu tenho etapas, eu tenho fases da educação infantil. Esses campos de experiências, né, o referencial, ele vai tratar para cada campo de experiência, de acordo com cada idade, o que a criança, qual que é a habilidade que a criança precisa desenvolver. Então, por um exemplo, né, eu tenho lá um dos campos de experiência, o eu, a criança precisa entender o eu, ela precisa entender o outro e ela precisa entender o nós. Será que eu posso trabalhar as mesmas habilidades do 0 aos 5 anos? Não. Então, dentro desse campo de experiência, o organizador curricular, ele vai trazer qual habilidade para a criança de 0 a 1 ano, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Tá? Então, esse é dessa forma que vai se organizar o quadro em relação ao currículo da educação infantil, sempre incluindo saberes e conhecimentos. Bacana? Então, vamos lá, continuando. Já o ensino fundamental, são apresentados os organizadores curriculares que discorrem sobre os direitos de aprendizagem na introdução de cada componente curricular. Então, veja que agora já não são mais campos de experiência. Agora eu tenho os componentes curriculares. Então, cada componente curricular por ano, tem o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano e o quinto ano, vai ter lá quais são os direitos e objetivos de aprendizagem para cada uma dessas etapas dos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Seguidos de quadro com as unidades temáticas, objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem por ano de escolaridade. Tá? Então,
Lá na educação infantil, de acordo com a BNCC, a criança, né, a educação infantil, as crianças, elas são divididas por fases, por grupos, de acordo com a faixa etária. Então, de 0 a 3, 3 a 4, 4 a 5 anos. Então, são 3 faixas que são distribuídas. O referencial, ele distribui um pouco mais, mas a gente chega lá, eu já explico para vocês. Então, o ensino fundamental é por ano de escolaridade, por componente curricular. Então, qual que é a unidade temática, né? Qual que é o tema daquela aula? Qual que é a unidade de tema que o professor vai trabalhar naquela aula? De acordo com aquela unidade temática, qual que é o objeto de conhecimento, né? Os objetivos de aprendizagem, para depois, diante dessa estrutura do referencial, o professor consiga elaborar a sua proposta pedagógica curricular. Então, com essas orientações, aí o professor complementa e elabora a sua proposta pedagógica curricular. E o ensino fundamental, ele é organizado por áreas do conhecimento. Quais são essas áreas do conhecimento? Linguagens, língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. Saiu essa bolinha aqui errada, tá? Vocês risquem aí no material essa bolinha aqui, ó. Matemática, ciências humanas por história e geografia, ciências da natureza, ciências e ensino religioso.